senhora deixa lá com ele, tá bom? Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O pastor Manuel vai falando lá com a irmã. Enquanto o pastor Manuel fala lá com a irmã, nós mais uma vez fazemos um apelo aí para qualquer médico que estiver nos ouvindo, enfermeiro que estiver nos ouvindo, que possa ajudar. Tem uma senhora que precisa ali no Hospital Geral do Campo Limpo, uma ajuda para ser transferida para algum hospital que trata do coração, para fazer uma ponte de safena. Fazer uma ponte de safena, eu acredito que o Brasil, nosso Brasil é muito rico, né, bispo? Isso mesmo, né, apóstolo? Com a gente ajudando ela, né, eu creio que o Senhor move, né, algum médico aí que esteja Com certeza. nos ouvindo, né, porque o Senhor, ele é dono de tudo, né, ele é dono dos hospitais, ele que deu inteligência para os médicos também, né, e nós cremos que Deus vai agir, né. E os médicos são de Deus, né? São de Deus, são homens, às vezes alguns nem estão na igreja, mas são ferramentas de Deus, porque as mãos deles são mãos abençoadas, né? Porque trata o paciente, mesmo às vezes até sem conhecer Jesus, e aqueles que já conhecem Jesus, independente de religião, mas os médicos são pessoas que não só são estudadas, né? Mas são orientadas por Deus, porque o que eles fazem são coisas impossíveis de fazer, né? É só Deus mesmo que pode. Só Deus. Só Ele que pode tudo, né? Bispo, o Nicolas, a bispa Miriam pediu para você dar um tchauzinho pro Nicolas. Tchau, Nicolas. Não, mas aí ele não viu. Levanta a mão mais alto para ele ver, né? Tchau, Nicolas. Tchau, Nicolas. É isso aí, o Nicolas é o nosso neto, está lá na sintonia, está ouvindo também. Tem 1 ano e meio, mas está ouvindo, né? Está ouvindo essa programação abençoada. E nós vamos atender só mais um ouvinte, então, é só mais um telefonema agora, e a gente vamos para a palavra, né? A palavra de Deus. Então, nós vamos dar um número aqui, e se a pessoa não ligar, nós, depois do número, já entramos e já falamos, né? Sim. 4203. 4009. Repetindo, 4203. 4009. Ligue agora que nós estamos te esperando. 4203. 4009. A última ligação, para você ligar agora, você é o escolhido para ligar agora. Enquanto você liga, nós vamos aqui lendo a palavra de Deus. A palavra de Deus. Eu quero aproveitar esse versículo, bispo, que nós terminamos de ler aqui para a nossa irmã que nos ligou primeiro, que fala sobre quando Jesus, ele se revela como o pão da vida. Se revela como o pão da vida. Então, o texto, a palavra diz assim, Evangelho de João, capítulo 6, e o versículo 22, diz assim: no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo este partido às sós. A multidão, ela representa a população fora da igreja, aqueles que ainda não estão contidos no rol de membro ou membresia de uma igreja, aqueles que ainda não foram adaptados no corpo de Cristo. Porque, na realidade, muitas pessoas dizem assim: eu vou para Jesus, ou sou membro de uma igreja, mas quem coloca você no corpo de Cristo, quem instala você no corpo de Cristo, não é o pastor, não é você mesmo que vai para o corpo de Cristo, mas é Jesus, é quem anexa você no corpo de Cristo. Por quê? Porque a Bíblia diz assim: toda vara que não estiver em mim, esta seca e é lançada no fogo. E ele disse: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Toda vara que não for enxertada na videira verdadeira, ela não produz um bom resultado. E Jesus aqui agora andava com os seus discípulos, ministrando os seus discípulos, só que agora Jesus deixa diante da multidão os discípulos embarcarem num barco, bispo. Veja que situação, né? Jesus fica fora do barco. Jesus não vai no barco. No versículo 6, capítulo 6, versículo 22.
Jesus, ele não vai no barco. Bispo, é uma tristeza quando Jesus não entra no barco, né? É triste mesmo, né? Quando ele não entra, né? Muitas coisas acontecem, né? É verdade, porque o barco é um meio de transporte que vai andar em águas calmas, que a qualquer momento ela pode se tornar turbulentas. E quando nós olhamos isso, nós entendemos que o barco é o meio onde nós habitamos, é o meio onde nós ficamos, é o meio onde nós moramos. É a tua rua, é a tua casa, é a igreja onde você congrega, pode ser que seja o trabalho, a empresa onde você trabalha. Isso é um barco. E as águas são as situações que são colocadas no dia a dia. São turbulências que surgem na nossa vida, que somente aquele que está no barco é que sofre a aflição. Porque é muito triste e é muito preocupante quando nós estamos num barco e enfrentamos um temporal, um vendaval. E as pessoas acreditam que o barco vai à deriva. E quando alguém pensa que o barco vai afundar, o primeiro desespero que vem é gritar. Bispo, nós assistimos, né, aquele filme do Titanic e vimos ali o desespero do povo dentro daquele barco, né? O barco afundando e as pessoas agarrando em que podia, né? Deixavam atrás, né, até aquelas pessoas mais velhas, né, que tinham que ir na frente, né, e muitos passavam, né, em cima deles, não queriam nem saber, né? Até morte, né? Teve morte também. Até morte, matavam, atiravam nas pessoas por causa que o barco estava em confusão, o barco estava em aflição. E assim acontece com a nossa casa, com o setor de trabalho, com a nossa igreja, com as nossas famílias. Estou dizendo a nossa porque cada um de nós vivemos um tempo dentro de um barco. E o barco, muitas vezes, é um barco que está só, é um barco que está solitário, é um barco que está sem controle, porque está sozinho. Um barco onde não tem Jesus, o barco fica sem controle, bispo. Fica mesmo, né? Não tem rumo, nada acontece, né? Tudo pode acontecer na hora que não se espera, né? Porque Jesus não entrou nesse barco. E se Jesus não está no barco, acontece a aflição, a angústia, porque se nós olharmos quando Jesus estava no barco com os discípulos, quando eles estavam atravessando o mar de Genezaré, Jesus estava no barco, mas estava dormindo. Mas ele estava no barco. Mesmo dormindo, ele estava no barco. E quando os discípulos se sentiram aflitos, se sentiram debaixo de uma aflição naquele barco, a primeira situação foi eles chamarem a Jesus, acordarem a Jesus. E quando Jesus acordou, Jesus trouxe a calmaria naquela tempestade que estava no barco. Mas um barco sem Jesus é um barco, como a bispa disse, sem rumo, né, bispo? Sem rumo, não sabe de que lado vai, não se apoia a nada, né? E um barco sem rumo é um barco que não tem comando, que não tem um capitão, que não tem uma direção. Infelizmente, hoje, nós vivemos um dia a dia em que, muitas vezes, as pessoas estão sem direção. Vive aquela palavra que diz assim, que um cego não pode guiar o outro. Nós vemos que hoje a fé de muitas pessoas estão firmada em milagres. A fé de muita gente hoje está firmada em milagre. E aí o tempo vai passando, o milagre não acontece, a pessoa entra em frustração e a tendência é deixar o barco. E muitos pulam na água e se afogam. Outros se desviam, não quer mais seguir o barco, não quer mais receber comando no barco e quer abandonar tudo. Mas nós vamos encerrando por aqui, né? Porque já está encerrando o nosso horário, né, bispo? Já está quase em cima, né? Então vamos orar. Né? Ora aí, bispo.
Céu da glória. Sim, Pai. Abençoando, Jesus querido. Em nome de Céu da Jesus. glória, nós que estamos saindo, Céu, Sim, que tu meu venha Deus. abençoar, Céu, a cada um que ouviu, Jesus Em querido. nome de Que Jesus, tu venha, Pai. Senhor, faça obra sobre a vida de cada Oh, um, Espírito Senhor. de Deus. Vai de encontro, Jesus querido, até os lares, Senhor. Em nome de Nós te Jesus, pedimos Pai. nesta hora, Jesus querido, para que Realiza, tu meu venha Deus. abençoando, realizando obras, Senhor. Em Que nome tudo de seja Jesus. para a tua honra e para a tua glória, Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e também tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e que te dê a paz. Muito obrigado. Deus te abençoe. Até terça-feira e vem aí a próxima programação. Uma programação abençoada por Deus. Não saia da sintonia, não mude de canal, não saia da internet, permaneça aí no www.fontevida.com.br. Deus te abençoe. Até terça.